Olá, meus queridos amigos, boa noite. Mais uma vez juntinho com você aqui no Rosas do Evangelho. Toda terça-feira, você já sabe, nós temos um encontro marcado às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Manaus, para conversarmos, refletirmos e estudarmos um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que o Rosas do Evangelho é sempre tão agradável, tão gostoso esse estudo, a participação de todos aqueles corações queridos que aqui vêm é sempre fundamental para o nosso aprendizado. Então, olha, já estamos aqui recebendo os nossos amigos queridos, May, Soraya, Roberto, Nando, Dark, Ana Clévia, tudo bem? Ana Clévia também sempre presente aqui conosco, o William, Eusilene, oi Soraya, muito obrigada, minha querida, sempre pelo seu carinho. Fabrício também participa conosco aqui, participa conosco muitas vezes no nosso WhatsApp, tirando dúvidas, muito interessantes. Os Vinícius também chegando, Genivalda, tudo bem? Oi Genivalda, Lupe Cortez, Camila, Lisa, olha, Roberto aqui de Pinhais, no Paraná, tudo bem, Roberto? Gosto muito do Paraná, conheço aí algumas cidades, gosto muito de Curitiba também, tenho família por aí, que bom. Bento, Maria, Camila, Gisele, Valdir, que realmente que agradável, que alegria contar com a presença de vocês no nosso estudo de hoje. Sempre para mim uma honra contar com a companhia de vocês. E hoje, meus queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos começar o estudo do capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Olha aqui a Meg dizendo que é irmã da May. Tudo bem, Meg, minha querida? Seja bem-vinda. Gosto muito da sua irmã, ela sempre com muito carinho, sempre com palavras muito gentis para nós, sempre participa muito do nosso estudo. Seja bem-vinda também, viu, minha querida? Então, meus amores, vocês que estão sempre aqui conosco, nos acompanhando, hoje nós vamos estudar esse capítulo 16. Vamos iniciar esse capítulo, tem muito estudo pela frente. E esse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Será que nós fazemos isso? Será que nas nossas atividades, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos seguindo a Deus ou a Mamon? E o que significa Mamon? O que significa esse capítulo para nós? Então, será esse o nosso estudo de hoje, ok? Meus amores, olha, dando aqui boas-vindas para a Silvana, para o Luiz, para o Tetel, Berel Kleber, Silvana, Eli, Davi, Silvia, Maria Célia, Virgínia. Aqui, oi Bruninha, tudo bem, minha linda? Ai, aqui ela não é irmã, é mãe. Ô, May, desculpa, então, Meg, tudo bem, mãe? Então, sejam bem-vindas as duas, minhas queridas. Tá, que mais? Aqui o Wesley, Maria, Eliflor, Elisete, é isso mesmo, né? Muitos corações queridos. Oi, Silvana, tudo bem? Fernando, chegando também. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece. Precisamos começar o nosso estudo já embalados pelas energias da espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, que sempre está aqui conosco. Então vamos lá fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, lembrando que este momento é nosso. É aquele momento que nós reservamos para nós, para a reposição das nossas energias, para a renovação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para que possamos, Mestre querido, aurir novas energias e forças para as lutas da vida. Sabemos que os desafios ainda são necessários para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento espiritual. Mas às vezes nos sentimos enfraquecidos. Às vezes as lutas são tão grandes que nós nos sentimos realmente, muitas vezes, incapacitados de superá-las. Mas ao teu lado, Senhor, tudo se torna mais fácil. Quando nos aproximamos de Ti, não apenas através do conhecimento, mas através da oração e da mudança de atitudes e procedimentos, tudo se torna mais tranquilo, mais sereno e mais calmo.
Por isso, mestre querido, nos acompanha mais uma vez no estudo de hoje. Que as tuas luzes se façam presentes, que cada um de nós possa refletir um pouquinho sobre a forma como tem procedido em sua vida, de modo a podermos estarmos mais próximos a Ti, mas acima de tudo não apenas em palavras, mas em atitudes, em realmente exemplos. Então, mestre, que Tu nos envolva e nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez. Lembrando, nós estamos, quem está entrando agora, vamos iniciar. Tudo bem, Jéssica, que está chegando agora? Leocádia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que será que, na realidade, isso aqui nós vamos ver que Jesus nos fala isso lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 13. O que será, o que nós podemos entender com essa frase? Ninguém pode servir, na realidade, a Deus e a Mamon, a dois senhores. Tá? O que será que Jesus nos trouxe com essa informação? Então vejam, esse capítulo, na verdade, ele vem nos mostrar que nós não podemos, nós aqui em espíritos de qualquer forma, não apenas encarnados, mas espíritos de uma forma geral, não podemos, digamos assim, viver simultaneamente fascinados pelas coisas materiais e comprometidos com a salvação do espírito. E por que não é possível nós vivermos simultaneamente essas duas realidades? Porque, na realidade, é impossível conciliar dois princípios tão opostos entre si. E é exatamente essa ideia que Jesus vai nos trazer neste capítulo, mostrando a impossibilidade de simultaneamente servirmos a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, o que será que Jesus, na realidade, quis dizer com Mamon? O que é que significa Mamon para Jesus? Qual é o significado, o alcance dessa palavra, tá? Então, eu estou primeiro trabalhando aqui o título do nosso capítulo para que nós possamos adentrar com mais tranquilidade no texto, ok? Hoje nós vamos ver 3 itens: salvação dos ricos, guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu. Então, esses 3 itens deste capítulo vão ser abordados e estudados na noite de hoje, certo? Então vejam, qual é o sentido da palavra Mamon? O que Jesus nos quis dizer com isso? Então veja, Mamon, temos aqui o império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados, que obliteram, que apagam os sentimentos da espiritualidade, que são os únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. Vejam bem aqui, que Mamon significa o império das coisas materiais. Olha aqui essa palavra império, significa que as coisas materiais acabam me dominando, exercem sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre as minhas atitudes, sobre os meus atos, pensamentos e emoções, império. Não significa, é importante nós entendermos isso. Mamon aqui não significa estar no mundo. Porque nós estamos no mundo, nós não vivemos no mundo material, meus queridos amigos, vivemos. Significa então que, Evelyn, só pelo simples fato de eu estar encarnada, eu já estou aí tentando me equilibrar entre Deus e Mamon. Negativo, não é isso. Não é o fato de eu estar encarnada no mundo material que eu estou vivendo para Mamon. O viver para Mamon é as coisas materiais me dominarem. É como ele diz aqui, o império das coisas materiais, império, domínio, se sobrepõe a todas as outras coisas. Como ele diz, o império dos prazeres desequilibrados, que obliteram os sentimentos de espiritualidade, únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. Jesus, portanto, quando se refere a Mamon, refere-se a tudo que nos prende à matéria e nos impede o avanço espiritual, que nos prende à matéria. Se eu estou no mundo, mas eu estou desenvolvendo o meu lado espiritual, estou desenvolvendo, procurando progredir espiritualmente, vivo no mundo, mas não deixo que ele me domine, eu não estou
presa à matéria, sob o império da matéria. Percebem? E o fato de eu estar no mundo, mas estar trabalhando o meu lado espiritual, isso não impede o meu avanço espiritual. Ao contrário, na realidade, isso me dá uma oportunidade, isso me auxilia na conquista dos valores materiais. Então, mamon, precisamos entender aqui que mamon não significa estar no mundo pura e simplesmente, mas significa deixar que o mundo tenha domínio e império sobre mim, sobre as coisas materiais. Aí sim, significando empecilho, tá? A evolução, digamos assim, prisão, domínio no mundo material, ok? O Vinícius diz assim, cortando muito, mas vendo aos poucos, estar no mundo sem ser do mundo. Exatamente, Vinícius, estar no mundo sem ser do mundo, ok? Então já entendemos aí o que Jesus, na realidade, o que significa o título deste capítulo e o que significa mamon. Agora nós vamos começar então a leitura do item salvação dos ricos, ok? Sejam bem-vindos aqui, Landi, não entendi aqui, deixa eu ver aqui, Ploorlandi, é isso? Ayman Bel, Gabriela, Claudinha. Oi, Claudinha, querida amiga, tudo bem? Aqui, Digas mais vida, isso? Carol, tudo bem? Olha aqui o Zé Roberto falando do mamon, apego aos bens materiais. Exatamente. O apego é exatamente quando os bens materiais me dominam, exercem um império sobre mim. Então, apego, palavra perfeita, ok? Vamos então começar a estudar, a ler Salvação dos Ricos, que é o nosso primeiro item. Então, acompanhe aí no capítulo 16 do Evangelho. Aqui, diga sim à vida, diga sim à vida. Obrigada, querida, aqui por ter esclarecido aqui o nome certo do Insta. Diga sim à vida. Gostei desse nome, viu? Então vamos lá. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Aí consta aqui. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Acompanhe aí vocês que estão entrando agora. Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem... Tudo bem, BP Paranho? Seja bem-vindo. Aqui essa passagem está lá no Evangelho de São Mateus, São Lucas e São Marcos, ok? Vejam bem, então aqui eu já li o texto, agora nós vamos interpretá-lo, ok? Entender aí o alcance das palavras do mestre nessa passagem. Então vejam bem, primeira coisa, lembremos que se aproximou de Jesus um jovem, certo? E aí ele se aproximou, chamou o mestre de bom mestre e perguntou o seguinte, como ele diz aqui, se quereis entrar... Ele diz... A pergunta foi: o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Essa foi a pergunta do jovem. O que é preciso que eu faça
para adquirir a vida eterna? Jesus dá duas respostas. E aqui nós vamos entender por que Jesus dá duas respostas e o que significa exatamente cada uma delas. Porque ele iniciou com uma para depois falar a outra. Então vejam bem, qual foi a primeira recomendação que Jesus fez ao moço que desejava adquirir a viagem, digamos assim, adquirir a viagem até o reino dos céus, adquirir a vida eterna? Jesus disse o seguinte, a primeira orientação foi cumprir os mandamentos, ok? Então ele disse a observância dos mandamentos. E aí ele foi falando, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar teu pai e tua mãe e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vejam bem, nesse exato momento, eu já vou aí para as observações de vocês, tá bom? Vejam, nesse primeiro momento, Jesus não falou em abrir mão de valores materiais, de riqueza, percebem? Jesus aqui falou dos mandamentos. E por que Jesus, nesse primeiro momento, fala dos mandamentos para só depois ele abordar a questão da riqueza? Porque, vejam, a estrada para a perfeição, o caminho para a perfeição é longo, é árduo, é difícil. Nós, na realidade, para que nós possamos alcançar a perfeição, não basta o desapego aos bens materiais, que é o que nós vamos falar aqui na sequência. Precisamos estar cumprindo a lei de Deus, que é, dentre outras coisas, o que nos fala os mandamentos, certo? Então eu coloquei aqui, para percorrermos essa estrada da perfeição, é necessário inicialmente praticarmos os pequenos gestos que vão nos oportunizar ao alcance das grandes e maiores virtudes. Ou seja, precisamos começar a cumprir, digamos assim, os mandamentos. E a partir daí, outras virtudes, outras atividades, outras posturas serão necessárias para se alcançar a verdadeira perfeição. Então, o caminho é longo. Ninguém vai, por isso que nós precisamos tanto de várias e várias reencarnações, porque realmente em uma única apenas não é possível adquirir todo o conhecimento necessário para alcançar a vida eterna, para alcançar aqui, como ele diz, o que é preciso para adquirir a vida eterna. Então, por isso que Jesus coloca primeiro os mandamentos, ok? Aí que ele entra com a segunda recomendação. O jovem disse, mas mestre, desde jovem eu faço tudo isso, ou seja, mostrando que ele já estava, de uma certa forma, cumprindo uma parte dos mandamentos, cumprindo os mandamentos, em tese, se dizendo assim, eu já estou pronto, mestre querido, eu já estou em condições de adquirir a vida eterna. E aí Jesus faz o adendo, como quem diz, tu estás cumprindo uma parte, estás cumprindo os mandamentos, mas ainda há outras coisas que precisam ser feitas para que tu possas adquirir a perfeição. E aí vem Jesus com a sua segunda recomendação, que é que ele se desfizesse dos bens materiais, doasse aos pobres e o seguisse. E nesse momento, como diz aqui o jovem, ouviu essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E aí, ou seja, ele não conseguiu se desfazer dos seus bens e foi quando Jesus disse que é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então vejam bem o que Jesus na realidade quis nos mostrar aqui. Aqui a Meg diz assim, mas ainda tinha o orgulho da riqueza, dos bens materiais. Exatamente, minha querida. Ele estava cumprindo uma parte, com certeza. Não matava, não cometia adultério, não furtava, não dava falso testemunho, mas era aprisionado pelos bens materiais, pelo apego aos bens materiais. Ou seja, o império das coisas materiais ainda se fazia presente no coração daquele jovem. Então, por que Jesus recomendou então ao moço que ele se desfizesse da sua fortuna? Porque certamente aquela fortuna, utilizada apenas em proveito próprio, aprisionava aquele coração, certo? Impedindo de praticar a caridade e afastando-o do único caminho que o conduziria à salvação. Nós já estudamos que
que inclusive foi a finalização do capítulo anterior, fora da caridade não há salvação. Nós já não estudamos que a caridade, o olhar para o próximo, na realidade, é algo contrário ao egoísmo, ao apego, porque para que eu possa doar, para que eu possa fazer a caridade com o outro, eu tenho que necessariamente ser uma pessoa que não tenho, ou não desenvolvo, ou não estimulo o egoísmo dentro do meu coração. Então, o que nós colocamos aqui? A fortuna daquele jovem acabava constituindo um empecilho para o seu progresso espiritual. Por isso, Jesus o aconselhou a desfazer-se dela, porque a verdadeira riqueza é a do espírito, ok? Olha aqui, Sarrinha entrando, tudo bem? Seja bem-vindo, Antônio também, tudo bem? Então vejam, meus queridos amigos, nesse momento, Jesus sabia que, embora ele praticasse os mandamentos, a riqueza o aprisionava. E essa prisão não permitia que ele, então, praticasse a caridade e assim pudesse realmente se desprender dos bens e adquirir a verdadeira riqueza espiritual, certo? E aí, na realidade, nós podemos perguntar o seguinte: então, não basta somente eu observar os mandamentos para obter a vida eterna? Porque nós não estudamos os mandamentos que vieram com Moisés, que faz parte digamos assim, da lei divina, tá? Porque a gente sabe que Moisés trouxe uma parte da lei civil e uma parte da lei divina. E os mandamentos fazem parte da lei divina. E aí, então, nós nos perguntamos, puxa vida, então não basta eu cumprir os mandamentos para eu ter a vida eterna. Não basta eu cumprir os mandamentos para eu ser salva, certo? E, na verdade, é uma gama, é um conjunto de atitudes que são necessárias para a criatura evoluir. Então, eu coloquei aqui, a observância dos mandamentos, ela é importante, sem sombra de dúvidas. Mas quem já os cumpre, como era o caso do moço, necessita exercitar outras virtudes para promover o aperfeiçoamento do espírito. O aperfeiçoamento é constante. Então, se eu já cumpro os mandamentos, eu vou ver que mais falta eu cumprir para que eu possa realmente fazer jus à vida eterna, ao reino dos céus, à felicidade, certo? Então, não é Deus que exige do espírito a prática desta ou daquela virtude. É o próprio espírito que, movido pela lei do progresso, anseia por outras práticas que possam levá-lo à perfeição, certo? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários de vocês. A Soraya diz assim: a riqueza não deixava ele enxergar a verdadeira felicidade. Exatamente. E é o que acontece com muitos de nós. Vivemos para amealhar recursos. Vivemos para ter bens materiais, para amealhar bens materiais. E muitas vezes, se nós formos refletir, nós utilizamos como justificativa para essa nossa postura, é porque eu quero dar uma vida confortável para os meus filhos, para a minha família. Isso é justo? Isso é justo. Mas quantas pessoas trabalham, muitas vezes são workaholics, e que trabalham muito, ganham muito, mas, por outro lado, acabam negligenciando a família. Porque vejam, meus queridos amigos, tudo na vida é equilíbrio. Eu posso trabalhar muito? Posso. Mas, certamente, algum outro aspecto, algum outro lado da minha vida vai começar a ser comprometida. Porque se eu não equilibro as coisas, eu posso estar muito bem aqui, mas a outra parte da minha vida vai estar comprometida. E aí, a questão que se coloca que é exatamente quando nós vamos entrar no próximo item, guardar-se da avareza. Quando nós desencarnarmos, que chegarmos no plano espiritual, certamente há aqueles ainda apegados aos seus bens materiais e que ficam presos à terra, ainda querendo guardar seus bens, ouros, joias, dinheiro, tá? Claro que há. Nós recebemos também espíritos nessa condição nas reuniões mediúnicas. Mas eu posso afirmar para vocês, por conhecimento de alguém que já trabalha numa reunião mediúnica dentro da mediunidade há mais de 10 anos, a grande saudade,
A grande perda que os corações no plano espiritual sentem não é da riqueza material, e sim dos seus familiares que aqui ficam. Saudade de estar ao lado de seus amores, de seus familiares, de seus filhos. Isso, na realidade, quando eles chegam no plano espiritual, eles percebem que é a verdadeira riqueza. Riqueza embasada no amor entre os espíritos, porque isso é a verdadeira riqueza, e não de bens materiais. Então, como é lamentável, queridos amigos, muitas vezes depoimentos de espíritos que chegam no plano espiritual dizendo: como eu desperdicei a minha vida. Trabalhei tanto para dar bens, para dar uma vida confortável para os meus filhos, para a minha família, mas pouco convivi com eles por conta, na realidade, da minha vida profissional. E hoje o que eu mais sinto falta é de poder usufruir minutos ao lado da minha família. Então nós precisamos refletir, porque na realidade não vale a pena. Não vale a pena tanta dedicação. Claro que se nós quisermos ter uma vida mais tranquila, temos que trabalhar, sim, mas tudo com equilíbrio, e por isso a reflexão é extremamente necessária. Eu preciso realmente ver até que ponto eu estou me dedicando de forma excessiva e desequilibrada, ou se realmente eu estou agindo, dando a atenção devida a tudo e a todos, ok? Tudo bem, Vivi, dando aqui boas-vindas, boa noite, tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda. O BP Paranhos diz: Evelyn, fazendo uma alusão onde tudo é muito sofisticado, avançado, tudo muito limpo e arejado. A natureza, tudo inspira riqueza. Tudo inspira, a riqueza existe, a tecnologia e os avanços na ciência, tudo segue a lei do progresso. Exatamente, tudo na realidade segue a lei do progresso, e nós também devemos seguir a lei do progresso. O trabalho é importante, é fundamental, porque na realidade ele oportuniza o progresso, o avanço da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, e tudo isso é fundamental para que a humanidade cresça. Mas, como nós estamos falando, do equilíbrio. É importante isso, é fundamental. Lei do trabalho faz parte das leis, né, da lei moral, da lei divina. Então, é fundamental e é importante. A questão toda é que o homem, ele exagera. Em função do orgulho, do egoísmo que ele tem, ele exagera, muitas vezes, na questão de obtenção de recursos materiais e esquece a outra necessidade, que é a lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei moral mais importante, se sobrepõe a todas as outras. Então a questão é, se alguma tem que se sobrepor, que seja a lei de justiça, de amor e caridade, não as demais, certo? O BP Paranhos diz: partindo dessa observação, não fomos fadados à riqueza, não. Somos fadados à perfeição e à felicidade. Tá? E, na realidade, a perfeição e a felicidade, elas envolvem necessariamente intelectualidade e moralidade. E moralidade, na realidade, sem amor, sem caridade, não será jamais alcançada. Então, a riqueza, sim, espiritual, intelectualidade, sim, utilizar-se dos recursos que a vida material nos proporciona, sim, mas como um mecanismo de evolução espiritual. Nós temos que utilizar os recursos da vida material para crescer espiritualmente e não para crescermos só materialmente, porque não temos uma única existência e, principalmente, a nossa verdadeira vida não é a vida material, é a vida espiritual. Tanto é que ao chegarmos à perfeição, BP Paranhos, não mais iremos reencarnar. E de que adiantará tanta riqueza? Se lá no plano espiritual a riqueza ela é moral, decorre da autoridade moral. Então, o conhecimento de todos esses detalhes da vida espiritual nos faz realmente refletir sobre a nossa conduta aqui na Terra. Até que ponto eu estou sendo excessiva na busca pelos bens materiais, ok? A Meg diz assim: a felicidade propriamente dita seria fazer da riqueza ajudando aquele que precisava de pequenas coisas. Exatamente. Utilizar a riqueza não apenas em seu próprio benefício, que é o que acontecia com Zaqueu, que nós já vamos entrar nesse capítulo também. Zaqueu era um republicano, cobrador de impostos, tá? Mas ele já era uma pessoa que ele já buscava em seu coração algo mais. Não queria apenas a satisfação
digamos assim, dos desejos materiais, isso já não ia mais ao encontro do seu coração. Ele queria mais, ele já sentia necessidade de mais. Por isso ele foi em busca de Jesus. E Jesus percebeu, teve essa sensibilidade, que Jesus perfeito percebeu o que já brotava, o sentimento de Zaqueu. Tanto é que quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, nós vamos ler já na sequência, Zaqueu disse que ele já doava metade dos bens dele, e quando ele fazia, digamos assim, alguém era prejudicado, ele dava 4 vezes mais. Percebem que a caridade já estava presente no coração de Zaqueu, ou seja, ele tinha recursos materiais? Tinha, como nós podemos ter. Mas ele, como disse a Meg, não utilizava apenas para si mesmo, já utilizava ajudando as pessoas que precisavam. Então é assim que nós devemos utilizar a riqueza, em nosso benefício, mas essencialmente em benefício da humanidade, para, como o BP Paranhos falou, proporcionar evolução da ciência, proporcionar a diminuição das desigualdades sociais, proporcionar e auxiliar instituições, por exemplo, de caridade que fazem o bem. Então, a riqueza, ela é importante, ela é fundamental, porque ela oportuniza o progresso. Acontece que as pessoas normalmente ricas, elas guardam para si, ou apenas utilizam para a satisfação de seus próprios interesses, esquecendo do outro. Ok? O importante é ser e não ter. Exatamente, né? Aqui, a Meg diz, o espírito tem que evoluir sempre, muito. O André Malagueta diz, quem aqui nessa live estaria preparado para atender ao comando de Jesus? Largar tudo e segui-lo. Quando ele diz largar tudo, é largar além do dinheiro, a família também. André, interessantíssima a tua pergunta. Porque quando nós lemos isso aqui, essa é a ideia que nos vem à mente. Largar tudo, abandonar todos os nossos bens materiais, até mesmo a família, e segui-lo. Mas será que Jesus, na realidade, quer isso de nós e pede isso de nós? Será? Ou será que Jesus, por conta do povo, da imaturidade, da falta ainda de evolução espiritual, precisava utilizar de uma linguagem forte para chocar realmente, para que pudesse servir, digamos assim, para mexer verdadeiramente com o coração daquelas pessoas, daquelas criaturas ainda tão endurecidas, tá? Então, na verdade, Jesus, tá? Ele não pede isso, até porque isso não é preciso. André, não é preciso que eu deixe todos os meus bens materiais e toda a minha família para que eu possa aplicar o seu evangelho, para que eu possa fazer o bem. Na realidade, eu não tenho que estar apegada a isso. Mas ter recursos materiais, isso não é contrário à lei de Deus. Então eu coloquei aqui, nessa passagem, que é a pergunta do André, que é a observação do André. Nessa passagem, então, Jesus nos ensina a nos despojar-nos do que possuímos para obter a salvação? Então eu preciso não ter mais nada para ser salvo? Não, não é isso. Jesus nos ensina o desapego dos bens materiais, mostrando-nos que nada na vida é mais importante que a busca das coisas espirituais. Os bens materiais têm que ser meios que nos serão concedidos para alcançarmos exatamente as coisas espirituais. Porém, não podem, não devem constituir obstáculo para o nosso avanço espiritual. Então, na verdade, temos que ter a consciência de que os bens materiais são concessões passageiras e que nós devemos utilizá-las sem apego para nos ajudar na conquista das coisas e dos bens, das riquezas espirituais, tá? Mas não significa essa passagem que nós temos que largar tudo o que nós temos, tá bom? Então, é possível, aqui respondendo a pergunta do André, atender ao comando de Jesus? Desde que nós tenhamos a perfeita compreensão do que as palavras do mestre realmente quiseram dizer, ok? O Wagner nos diz, a riqueza são os conhecimentos que adquirimos, não os bens materiais que adquirimos. Exatamente. Aqui Meg também coloca, Jesus queria que nós nos preocupássemos com os nossos irmãos necessitados, ajudando-os de alguma forma. Exatamente.
Então a Célia coloca, então largar tudo e colocar os princípios e ensinamentos de Jesus acima dos interesses pessoais, largar tudo não significa largar os bens, ok? Como eu coloquei agora, mas não termos apego aos bens materiais, não deixar que eles exerçam império sobre mim. É utilizá-los com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio, para, na realidade, proporcionar também o bem, a caridade aos meus irmãos, porque o dinheiro proporciona a caridade. Mas o dinheiro também, se não utilizado, faz com que nós, em função do orgulho e do egoísmo, principalmente do egoísmo, só queiramos adquirir mais, ok? Então a Claudinha diz, sobre largar tudo e a família, na fala de Jesus pode ter a outra vertente, que é o desapego numa visão fraternal, onde todo dia seremos uma só família e, portanto, esse pensamento começaria a nos fazer refletir. Exatamente, também, no sentido de ajudarmos uns aos outros, ok? Então, devemos deixar os bens materiais pelos bens morais, os 10 mandamentos. Nós temos sempre, Ironildes, que darmos prioridade aos bens espirituais. Os bens materiais, como ele diz, é como eu coloquei aqui, são meios que nos são concedidos para a busca das coisas espirituais. São meios, não podem ser o fim da minha existência. Eu não posso viver para amealhar meios, recursos materiais, ok? Mas eu posso me utilizar dos recursos materiais para alcançar as coisas, os valores, a riqueza espiritual, ok? Vamos, na realidade, continuar na leitura aqui de guardar-se da avareza e nós vamos continuar, podem ir colocando as considerações de vocês, tá? Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão, mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos. Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi, guardar tudo o que eu colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem, insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então aqui, desse item guardar-se da avareza, mostra a forma equivocada de utilizar a riqueza, diferentemente de Zaqueu, que nós já vamos ver que utilizou de uma forma positiva. Então nessa parábola que Jesus nos conta, a questão toda era, esse homem rico já tinha muito, tanto é que ele pensava, meu Deus, eu não tenho mais nem onde guardar tanta riqueza. E ele pensa, o que eu vou fazer? Vou construir celeiros maiores para continuar guardando para ele. Nada de dividir com o outro. E olha como ele pensa. Vai chegar um momento que eu vou dizer à minha alma, repousa, come, bebe, ostenta. Ou seja, mais uma vez, egoísta, pensando nele unicamente, no usufruto único dele mesmo em relação à sua riqueza. E aí vem aqui Jesus, no caso Deus, falando, insensato que és, hoje mesmo tua alma será retornada, ou seja, virás ao plano espiritual. E para quem será o que amontoaste? Então, para que viver amontoando riquezas materiais se nada disso nós conseguimos levar? Olhem, queridos amigos,
essa questão também de nós ficarmos apegados à vida material e aos bens materiais é seríssima, tá? Eu já falei aqui, dei um depoimento em relação a algumas pessoas, alguns espíritos que chegam na reunião mediúnica sentindo falta da sua família, que realmente é a verdadeira riqueza. Mas tem também aqueles que chegam presos ainda aos bens materiais. E para vocês terem uma ideia, são pessoas que ficam presas muitas vezes no seu lar, na região do seu trabalho, onde a sua riqueza, o seu dinheiro está. E eles ficam tão desequilibrados, ficam tão presos e apegados àqueles bens materiais, que eles entram num estado de perturbação tremenda. Principalmente quando eles começam a ver as brigas, muitas vezes, dos filhos, da família, pela divisão dos bens. E a espiritualidade permite que esses espíritos vejam essa situação, vejam muitas vezes aquela discussão em família, para que eles possam perceber que os bens materiais, quando eles não são bem conduzidos e bem orientados, eles trazem desunião entre os espíritos. Quando nós ali estamos unidos para crescermos juntos, para os laços de amor se fortalecerem e não os laços materiais. E aí, quão tristes eles ficam quando veem os familiares brigando pela sua riqueza. E quando eles não ficam enraivecidos, porque eles dizem, essa riqueza é minha, não é deles. Eu que fiz, eu que amealhei. E aquela raiva, aquele apego, muitas vezes, faz com que eles desenvolvam contra os próprios familiares um sentimento negativo. Ou seja, queridos amigos, o apego, que nós possamos refletir, não deixemos que isso aconteça conosco. Isso provavelmente já aconteceu conosco várias vezes, mas que isso seja algo que fique no passado. Que de hoje em diante, que nós realmente possamos refletir sobre isso e façamos da nossa existência, como mais uma vez refletindo aqui, um meio para adquirir as riquezas do céu, as riquezas espirituais, tá? A Meg coloca, acredito que Jesus não condena a riqueza. Claro que não, mas saber como vamos usar em benefício da ajuda ao próximo. Exatamente. Deus não condena a riqueza. Tanto é que nós vamos ver o que Jesus, na realidade, como ele se referiu a Zaqueu. A riqueza, ela é importante. Nós precisamos utilizá-la. A riqueza em si não é nem boa, nem ruim. Depende da destinação que nós dermos a ela, que pode ser positiva ou negativa, ok? A Soraya diz, às vezes Deus nos dá tanto para nos testar. Exatamente, a riqueza é uma das provas mais difíceis. A riqueza é mais difícil que a prova da pobreza, nos diz o Evangelho, tá? O B. Batista diz assim, Jesus em seus ensinamentos quis nos orientar de que tudo que nós temos em excesso devemos usar para ajudar ao nosso próximo. Exatamente. Para que termos excesso? Nós não precisamos de excesso. Se aquilo que eu tenho em excesso, o meu supérfluo, normalmente falta, se eu tenho em excesso, falta para alguém. Então, que eu utilize o meu excesso, que eu utilize aquilo que eu tenho em demasia para ajudar os que não têm. A verdadeira riqueza é o coração limpo de orgulho, egoísmo e inveja, nos diz o Guto. Certamente, essa é a verdadeira riqueza, a riqueza espiritual. E é para isso que nós estamos aqui estudando o Evangelho, para nós trabalharmos em nós essa riqueza, deixarmos de buscar uma riqueza temporária, que na realidade não nos pertence, é uma concessão divina, e possamos adquirir a verdadeira riqueza. O Wagner diz, ajudar o próximo é o bem mais gratificante. Pena que nem todos pensam dessa maneira. Estão muito presos aos seus bens materiais. Isso os cega profundamente. Exatamente. É o que ele diz aqui, oblitera a atitude no bem. Cega, na realidade, cada um de nós. A Meg diz, quando partirmos dessa vida, Jesus só quer que levemos o que for de melhor, o nosso coração de amor, que é a nossa riqueza maior. Só devemos manter os bens materiais para a nossa sobrevivência. Entendo que tudo que Deus nos dá a mais é um meio para podermos evoluir com ajuda aos nossos irmãos. Exatamente, B. Batista. É exatamente isso mesmo. Para que, como ele diz, para que amontoar tesouros para si mesmo e não ser rico diante de Deus? De nada adianta, certo?
Vamos entrar então em Jesus na casa de Zaqueu, porque o tempo urge, o tempo voa, temos aí 15 minutinhos para finalizar a nossa live e vamos finalizar com a história de Zaqueu, que nos traz tantos ensinamentos, tá bom? Então eu vou ler aqui, depois vamos trazer as reflexões. Então, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Lembrando que publicanos eram os cobradores de impostos, tá? E, portanto, pessoas com muita riqueza normalmente tinham uma condição financeira muito boa e, às vezes, muitos utilizavam, a grande maioria dos publicanos, cobradores de impostos, utilizavam a sua condição financeira para atitudes, para meios escusos, ok? Por isso, eles não eram bem vistos também na sociedade. Então, aí olha, Zaqueu ainda era o chefe dos publicanos, tá? E muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então vamos conversar sobre essa passagem realmente de Jesus na casa de Zaqueu, tá bom? Depois eu vou fazer umas observaçõezinhas e eu volto para as observações de vocês. Então, já falei quem eram os publicanos, cobradores de impostos, ok? Pessoas, então, que muitas vezes obtinham grandes lucros em negócios pouco escrupulosos. Por isso, eles eram mal vistos na sociedade, tá? Então, primeira coisa, como nós podemos interpretar a excessiva curiosidade de Zaqueu em ver Jesus? Por que Zaqueu queria tanto ver Jesus? Ele não tinha tantos recursos, não era, digamos assim, como ele diz, era muito rico. Por que será que ele tinha essa necessidade de ver Jesus? Por que será que ele buscava tanto ver Jesus que precisou subir no sicômoro, numa árvore alta ali, num lugar alto, para que ele pudesse ver Jesus? Por que essa necessidade tão grande? Tá? Então vejam bem, nós temos aqui, sabendo da natureza dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Jesus já pregava, tá? Zaqueu talvez afligia-se por reconhecer o mau uso que fazia da sua vida e da sua riqueza, e desejoso de dar a ambas um novo sentido, buscava encontrar o mestre. Vejam, a consciência de Zaqueu, de alguma forma, já o acusava do uso inadequado da riqueza. Então, a consciência dele, porque a lei de Deus está gravada onde, queridos amigos? Na nossa consciência. Então, no fundo, todos nós sabemos dessa verdade. E Zaqueu não estava, digamos assim, não fez ouvidos de mercador em relação à sua consciência. A sua consciência já o alertava de que aquela riqueza não poderia ser utilizada apenas para a satisfação dos seus próprios interesses. E ele já ansiava evoluir. Ele já ansiava utilizar os seus bens, a riqueza, na realidade, a sua vida, de uma forma mais construtiva. Ele já queria dar uma destinação mais positiva à sua vida e à riqueza. Então, esse sentir, esse buscar, essa, digamos, sabe aquela não digo insatisfação, aquele incômodo, tem alguma coisa que já está ali mexendo dentro de você, dizendo, te modifica, busca algo melhor, cresce. Era isso que Zaqueu já sentia. Por isso ele buscava, por isso ele fez, na realidade, tanto esforço para ver Jesus, ok? E de que modo Jesus agiu em relação a Zaqueu? Aproximou-se de Zaqueu de forma espontânea,
certo? Jesus que na realidade diz: Zaqueu, desce daí, que hoje irei alojar-me em tua casa. Pediu-lhe hospedagem em sua casa, facilitando assim um encontro com aquele que tanto desejava conhecê-lo. E por que Jesus, na realidade de forma espontânea, facilitou esse encontro? Porque Jesus percebeu que ali já era um terreno fértil. Jesus percebeu que Zaqueu já estava pronto para a reforma íntima. Jesus já percebeu que Zaqueu já apresentava a condição espiritual, a ânsia interior, a consciência desperta para algo mais nobre e não apenas para o mundo, para Mamon, para o terra a terra. E Jesus, na sua inteligência, na sua perfeição, no seu amor, na sua misericórdia, ia afastar dele aquele que estava saindo, digamos assim, das sombras, do apego da matéria para as coisas espirituais? Claro que não. Jesus ia, com certeza, favorecer esse encontro. Por isso que Jesus realmente, de forma espontânea, se colocou ali à disposição para dormir para estar, cear na casa de Zaqueu, facilitando, digamos assim, a renovação da criatura. E assim como ele fez com Zaqueu, ele faz isso conosco. Como é que Jesus facilita para nós essa renovação, meus amores? Através do Evangelho. Hoje, aqui lendo esse Evangelho, é Jesus se aproximando de nós, é Jesus vindo cear na nossa casa. Jesus está aqui essa noite ceando conosco, trazendo os seus ensinamentos, dando a cada um de nós a oportunidade de sairmos dessa vida ainda de sombras, de erro, de apego e na realidade nos renovarmos. O que Jesus fez com Zaqueu, ele faz conosco a todo momento. É o seu evangelho, é a sua mensagem que continua inalterável, é na realidade tantos livros espíritas que nós temos à nossa disposição nos trazendo esclarecimento. Jesus não está conosco, ceando aqui a todo momento? Está. Agora cabe a mim, na realidade, agir como Zaqueu, certo? E aí ele diz aqui, obrigada pelo carinho também, tá? Muito obrigada, divulgador. Aí aqui ele coloca aqui, por que que as pessoas, na realidade, que presenciaram o fato, criticaram a decisão de Jesus de hospedar-se na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu, sendo um publicano, era considerado pelos judeus uma pessoa de má vida, indigno, portanto, de receber a visita do mestre. Ora, mas nós temos que lembrar o seguinte, queridos amigos, Jesus buscava a companhia dos errados para auxiliá-los no caminho da própria salvação. Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ele veio para aqueles necessitados, sofredores, aqueles miseráveis, os doentes espirituais, as crianças espirituais, veio para aqueles que na realidade precisavam de salvação. E Zaqueu não era uma criatura dessa? Não era uma dessas pessoas que tinha uma vida num passado, como ele diz aqui, cheio de recursos, muitas vezes os publicanos utilizavam os lucros em negócios escusos. Não era alguém que precisava de salvação? Com certeza. Então era para esse tipo de pessoa que Jesus veio, para na realidade nos tirar do charco, certo? E nos levar para a luz. Então é claro que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Tem aqui no fim do nosso item, quando Jesus disse, sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação. Postura de Zaqueu mostrava isso, porque este é também filho de Abraão, ou seja, todos são filhos do Pai, nenhuma ovelha se perderá. E Jesus não perderia a oportunidade de salvar, de amparar, de auxiliar Zaqueu, que estava querendo se salvar. Então ele disse, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Veio para os doentes, certo? Então é claro que embora o povo não tenha conseguido compreender o alcance da atitude de Jesus, está aqui claro para todos nós. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para nós. Nós somos doentes. Doentes da alma, doentes do espírito ainda, apegados ao mundo material. E aqui ele está todo dia dizendo, filho, vem ao meu encontro. Filho, me busca que eu tenho a salvação. É nós aqui, digamos assim, nos fazemos de cegos diante de tantas informações, tá?
Tem algumas informaçõezinhas aqui. A May coloca, estamos aqui na Terra, mas não somos daqui. Qualquer dia também iremos partir. Tá? Ela até traz aqui o trecho de uma musiquinha dizendo isso, ou seja, precisamos estar preparados para partir com as nossas riquezas espirituais. Né? Aqui a Soraya diz, infelizmente tem um irmão que está assim apegado às coisas que ele construiu. Espero que ele acorde. Nós também esperamos que ele possa acordar a tempo realmente de repensar as suas atitudes, de repensar esse apego. Né? A Franciele coloca, creio que desapego das riquezas deve ser uma prova difícil, dificílima, Franciele, pois não é fácil desapegar do conforto e da vaidade. Exatamente. Mas vejam, Jesus aqui não diz que nós precisamos deixar de ter um conforto, de ter, digamos assim, conforto mesmo, uma vida confortável. É como nós estávamos falando, não precisa disso, eu não preciso simplesmente abandonar tudo. A questão toda é não viver para isso, com esse único objetivo. Tenho uma vida confortável? Tenho, mas eu utilizo isso para o bem do outro, eu dou também para o outro, eu divido como fazia Zaqueu. Ele diz aqui, eu dou metade dos meus bens aos pobres e quando eu causo algum dano, retribuo em quádruplo. Ou seja, mostrando aqui que Zaqueu não estava mais apegado aos bens materiais, embora ele tivesse. E é assim que nós devemos fazer. Posso ter recursos? Posso, mas não ficar presa, deixar que eles me dominem, certo? Então, aqui, que possamos aprender um pouquinho com o exemplo de Zaqueu, com certeza. Meg diz, somos filhos do mesmo pai, agora nós é que temos que mudar as nossas atitudes diante do pai, que é o que ele nos espera, ele está nos dando toda a oportunidade, nos traz todo o esclarecimento. E aí nós ainda não queremos fazer o bem, ainda queremos ficar aprisionados na matéria, livre-arbítrio. Vamos ter que, de alguma forma, sofrer aí em função das nossas escolhas equivocadas. Que Lawrence coloca, talvez a evolução plena do espírito seja o desapego de tudo que nos prende, de todos os nossos interesses, a exemplo de São Francisco. Certamente São Francisco nos mostrou aí de forma completa, plena e restrita, o desapego a tudo realmente, tá? Mas o que nós precisamos entender é, se essa for a minha, digamos assim, a minha destinação nessa terra, isso, com certeza, isso é um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Então, São Francisco assumiu esse compromisso e cumpriu muito bem. Nós, muitas vezes, Lauren, não vimos, digamos assim, não reencarnamos, não viemos para cá com essa destinação. Tá? Não viemos muitas vezes com o planejamento reencarnatório de abandonarmos todos os nossos bens, deixarmos os nossos empregos e irmos viver muitas vezes sem nada. Tá? Só pregando o evangelho, porque ao mesmo tempo, se eu abandono tudo que eu tenho, eu vou ter que de alguma forma dar trabalho para alguém vai ter que me bancar, alguém vai ter que me alimentar, alguém vai ter que me sustentar. Então Jesus também não quer que eu me torne um fardo à sociedade e a outras pessoas. Ele estimula o quê? O não apego. Mas não é aqui, como eu falei, não está significando que nós temos que abandonar tudo que nós temos. Se eu tenho um trabalho digno, a lei do trabalho não faz parte da lei de Deus, é importante utilizar o trabalho para o crescimento da humanidade, auxiliando todos a evoluírem. Então na realidade, cada um de nós tem uma responsabilidade. São Francisco tinha essa missão. Mas talvez não seja a nossa, abandonar tudo. Talvez seja trabalhar, termos os nossos bens, mas sem apego, ok? Então precisamos ter também assim, saber equilibrar as palavras do mestre, que são muito fortes, sem dúvida, mas porque era necessário assim ser. Mas nós não podemos tomar ao pé da letra, por isso que precisamos interpretar, refletir, ponderar sobre as palavras do mestre, tá bom? Que o Carlos diz, desapego é dominar a matéria e não ser dominado por... desapego é dominar a matéria e não ser dominado por ela. Exatamente, é dominar, na realidade, domar as paixões materiais e não deixar que elas nos dominem. Desapego é desapegar do orgulho, inveja, vaidade, isso sim é desapego, com certeza. Usar os recursos para auxiliar ao próximo. Quem menos tem, mais dá, mais serve. Exatamente, trabalhando aí a doação também, não apenas material, mas também de si mesmo. Caridade é a salvação, nos diz a Paula.
Se doar não é só financeiramente, até os mais próximos, a exemplo da nossa família, exatamente. Caridade é a salvação. E eu sempre coloco, doar bens materiais é doar o que se tem financeiramente. A doação moral é doar o que se é. Porque quando eu faço uma doação moral, eu estou doando de mim mesma, eu estou doando o que eu sou, eu estou doando a verdadeira Evelyn. Doação material, eu dou o que eu tenho, meus bens, ok? Por isso que a doação material, ou a doação moral, ela é tão difícil, porque você doa de si mesmo, tá? Aqui, Josiel, diz evolução do espírito. Que espírito? De nós mesmos, tá? Nós somos todos espíritos momentaneamente encarnados para crescer e evoluir. Mas quando deixarmos a Terra, fica o nosso corpo material, nosso espírito é eterno e sobrevive. E é esse que nós temos que trabalhar para crescer e evoluir, para sermos todos um dia espíritos perfeitos, espíritos de luz, como o nosso Mestre Jesus é. Chegarmos na condição de anjos, que são espíritos que já alcançaram a perfeição intelectual e moral, ok? Então sempre, como diz o Zé Roberto aqui, buscando o equilíbrio, né? A Lauren diz verdade, cada um com a sua missão e seu tempo. Claro, cada um a seu tempo. O importante é nós não perdermos mais tempo. Não temos mais tempo a perder, queridos amigos, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Reforma íntima, mudança, aprimoramento espiritual. Precisamos crescer, ok? O Adão diz, não, muito pelo contrário, Jesus diz no seu livro que se tiveres fé, comereis melhor da terra. Trazendo aqui também a sua contribuição, o Adão também sempre muito presente conosco. Obrigada, Adão, pela sua presença, ok? Meus amores, eu já estou sendo aqui mais rápida, porque o nosso tempo já acabou. Sempre tão gostoso estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade? Muito bom mesmo, mas já por hoje, já finalizou. Só lendo aqui o comentário da Elaine que diz, se os espíritos de luz trabalham o tempo todo, imagina a gente. E trabalham, Elaine, incessantemente por nós. Realmente precisamos trabalhar muito, tá? Porque nós, mesmo trabalhando muito, fazemos muito pouco diante de tudo aquilo que eles fazem por nós. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma informaçãozinha interessante que eu tenha anotado aqui, tá? Diz aqui, o que mudou na vida de Zaqueu a partir do seu encontro com Jesus? O destino dele que passou a partir daquele momento, dar uma nova vida a si mesmo. Antes cuidava apenas dos próprios interesses e de acumular os bens, passando depois a reparar as faltas cometidas e a dividir sua riqueza com os necessitados. A partir do momento que ele conheceu Jesus, não podia mais viver como antes. E assim nós temos que fazer. Já conhecemos Jesus, não podemos mais viver como antes. Precisamos viver melhor, ok? Salvação, então, significa o quê? Esse, na realidade, felicidade, leveza, alegrias, como eu coloquei aqui, esclarecimento que nós vamos ter, nos ajudando realmente na caminhada em direção ao reino de Deus, que é esse reino de Deus, de alegria, de felicidade, de bondade, de amor, de caridade, ok? Então, qual é a lição final do nosso estudo de hoje? Que a riqueza tanto pode ser a causa de atraso, como de elevação espiritual, conforme a destinação que lhe dermos. Riqueza, portanto, não é em si nem boa nem ruim. O uso que dela se faz é que a torna motivo de queda ou de elevação espiritual. Ok, meus amores? Aprendizado maravilhoso, não é verdade? Adorei. Semana que vem tem mais, vamos estar aqui juntinhos com vocês para estudar mais capítulo né? Ninguém pode servir, capítulo 16, certo? Eu acabei de falar esquecendo. Capítulo 16, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Meus amores, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por mais esse estudo? Vamos lá então. Agradecendo, mestre querido, a tua presença, o teu amparo, os teus esclarecimentos à luz que tu trazes a todos nós. Só temos realmente a te agradecer, porque esse estudo é maravilhoso. É muito gratificante aprender com o teu evangelho. Que nós possamos não apenas aprender, mas, como nós sempre comentamos, colocá-lo em prática em todos os momentos de nossas vidas. Fica conosco, mestre, fica com todos que nos acompanharam, que cada um desses corações queridos em seus lares sintam a tua presença,
a tua luz, o teu bálsamo a ser derramado sobre cada um deles. Fica com todos nós, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Beijo grande, meus amores, sempre muito, muito feliz por estar com vocês. Gratidão, gratidão. Os dias dos estudos são segunda e terça. Segunda-feira estudamos o livro dos médiuns, terça-feira estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre segunda e terça-feira temos live aqui. Meus amores, obrigada, o estudo é maravilhoso por vocês também, tá? Nós estamos aqui sempre juntinhos com vocês e agradeço muito a presença de todos. Aqui a May diz, já pensou uma aula dessa presencial com a Ive, todos nós e ela? Ai, bateu aqui, fiquei até nervosa, May, ia ser tão legal, não ia? Eu gosto muito de dar aula, nós também temos essa oportunidade aqui nas casas espíritas que nós frequentamos e é muito gostoso essa troca, esse ao vivo, né? Mas quem sabe não teremos um dia essa oportunidade. Enquanto isso, temos que agradecer à internet que nos proporciona esse estudo. Meus amores, então, beijos, 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 até semana que vem, tá bem? Ok? Beijos!